este lugar, louvando e glorificando o seu nome e esperando pelo glorioso dia, quando vamos nos encontrar com Ele e o veremos face a face, diz a Bíblia. O veremos face a face, aleluias, oh, aleluias, aleluias, glorifique a Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto a gloriosa e insubstituível presença de Deus. Meu irmão, pode nos faltar tudo, mas o que não pode nos faltar é a presença de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu ouço pessoas orando, eu ouço pessoas pedindo. Aquela mulher disse: se tão somente eu tocar nele. Ela propôs algo no seu coração. Ela disse: se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curado, eu ficarei curada. E diz a Bíblia que ela gastara com os médicos todos as suas economias, e não pudera ser curada do seu mal. Ela ouviu falar de Jesus e propôs no coração dela: se tão somente eu chegar, me aproximar e tocar nele, eu serei curada. Aleluias. Deus está nesse lugar, Deus está aqui. Nada pode esfriar essa igreja, nada pode apagar esse fogo que está aí dentro ardendo, nada pode apagar essa chama que arde no seu peito, nada pode tirar a sua convicção, nada pode lhe fazer parar, nada, nada, nada. Você é vencedor. Deus te chamou para vencer, Ele te trouxe para perto dEle para vencer, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais, como disse Paulo, nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou, bendito seja o seu nome, para sempre, para sempre. Cante comigo assim: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Isso. Esse é o cântico universal. Vencendo. Cante para você mesmo, cante para você, desafie esse problema. Ei, desafie esse problema, por favor, não se acomode, desafie esse problema. Ei, Deus está falando contigo, desafia esse problema, não deixa ele te tomar, não deixa ele te sufocar, não deixa ele te parar. Deus diz para você: desafia esse problema, desafia esse problema. Diga para ele que você tem um Deus grande, diga para ele que a Bíblia está recheada de milagres, diga para ele que Deus fez e faz, diga para eles que não há um impossível para Deus. Diga, desafia o seu problema. Eu não tenho palavras, então diga cantando: glória, glória. A glória é dele, aleluias a ele. Desafie esse problema, diga: a glória é a ele, aleluia para ele. Na minha vida o mal não vai ser glorificado, Satanás não vai ter êxito na minha vida, ele não vai ser glorificado na minha carne. Deus está me curando, Deus está te curando, Deus está te dando saúde nessa noite. Vencendo vem Jesus, vencendo. Ei, você acha que Deus não vai vencer, meu irmão?
Você acha que essa batalha foi perdida já, é? Quem acha que a batalha está perdida, pode se levantar. Eu quero orar por você. Quem acha que a batalha já está perdida, você já desanimou, já perdeu, já acha que perdeu, se levante, eu quero orar por você. Eu te desafio agora. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluias. Vencendo, vem Jesus sempre, 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 sempre Ele venceu, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, os aguilhões da morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, Ele venceu na sua vida, diga assim, ó, Ele venceu na minha vida, diga assim, a vitória é certa, Ele venceu por mim, aleluia. Eu vou deixar vocês cantar, para vocês. Vai criando dentro de você essa expectativa, viu, irmão? Ei, canta e começa a criar dentro de você essa expectativa do milagre, então. Oh, Deus! Deus bendito, aleluia. Oh, aleluia. Meu Jesus. Irmã Raquel, pega o óleo da unção. Deus está me coordenando aqui, o Espírito Santo está me coordenando. Unge a irmã, se coloca de pé, irmã. Você precisa de uma unção. Agora Deus está me dizendo isso. Se levanta, você, a irmã de trás. Eu esqueci o nome da irmã Delita, me lembrei agora, Delita. Levante as mãos em direção a ela, queridos. Meu Jesus. Canta comigo, diga assim: glória, glória. Meu Jesus. Vencendo. Aleluias. Se coloca de pé também o Pai, unge o Pai lá, irmã. Meu pai também está precisando, Deus está me dizendo para ungir. Ele se coloca de pé, Pai, ela vai ungir o Senhor. A irmã Rosane também, Aline, pega o óleo da unção aqui, você vai também impor as suas mãos lá, porque Deus também já liberou uma bênção muito grande para ti. A gente costuma... Pode cantar. Eu vou falando, você vai cantando. Vocês vão cantando. A gente costuma programar as coisas do jeito da gente. E o Espírito Santo está me dizendo aqui: não estou preocupado com liturgia de culto, com sequência das coisas. Eu faço do meu jeito, o Senhor diz. Do meu jeito é melhor.
ungir ela, Aline, pode ungir ela, ungir ela também. Aleluia. Cante bem forte. A unção está aqui, a unção para curar. Desce sobre essa igreja uma unção de cura nesse instante. Deus mandou para nós aqui hoje uma unção de curas. Aleluia, aleluia. Pode ungir a nossa irmã também aqui. Aqui, ungir a nossa irmã. Você, irmã, se coloque de pé para receber a unção também. Deus também está trabalhando hoje em você. Deus está curando algumas pessoas aqui. Deus está liberando aqui uma unção de cura hoje aqui. Quantos acreditam que Deus pode curar? Que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, quem mudou foi nós mudamos, Ele não mudou, aleluia. Ai, meu Pai, aleluia. Jesus vive, Jesus vive. Jesus vive. Deus te ama. Deus te ama. Última vez, aleluias. Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado com fé, olhando nos olhos dele, olhando nos olhos dela, diga assim, ó: Jesus te dá saúde. Abram comigo as suas Bíblias, vamos para a palavra de Deus. Nunca houve um momento que Deus perdesse uma batalha. Oramos tanto, pastor, clamamos tanto pelo socorro dele, e não foi do jeito que a gente esperava. Olhando assim, dá para dizer que Deus perdeu. Deus não perde. Posso dizer uma coisa aqui? Pode escrever aí. Deus prefere te ferir do que te perder. Não deu para escutar, vou falar de novo. Deus prefere te ferir do que te perder. Só digo uma coisa para ti, meu irmão: seja obediente. Deus tem falado isso ao meu coração quando eu tenho orado por muitas pessoas. Eu perguntava o porquê de uma situação um dia nas minhas orações. Eu perguntava o porquê. Deus disse essas palavras no meu ouvido. Eu muitas vezes prefiro ferir para não perder. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Quem está aí, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia lá em Marcos,
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. E depois você vai voltar um pouco. A gente vai fazer duas leituras de dois textos. Primeiro vamos ler em Marcos capítulo 1, o verso 29 e 30. E depois nós vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 7. Todos acharam, queridos? Diz assim: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Verso 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre. Ponto e vírgula, sim ou não? Está aí ponto e vírgula? Diz assim, a continuação: e logo lhe falaram dela. Eu quero destacar essas palavras aqui, ó. E logo lhe falaram dela. Nós lemos que Jesus veio da sinagoga. Confere comigo aí, vê se é isso. Ele veio da sinagoga, acompanhado de Simão e André, com Tiago e João, e foram à casa de Simão. E lá estava a sogra na ocasião. Ela estava deitada, ela estava em outro cômodo da casa, não estava à vista. Então, provavelmente teria toda uma probabilidade de Jesus entrar e sair sem que nada percebesse ali, de que na casa aonde ele estava tinha uma pessoa doente. Havia uma grande probabilidade de ele sair, eu repito isso aqui, de ele entrar e sair sem que essa mulher fosse notada. Mas olha só, sempre tem alguém. E diga assim: esse alguém sou eu. Diga: esse alguém sou eu. Que fala das pessoas para Jesus. Você tem falado das pessoas para Jesus? Olha só, é lindo essa expressão aqui. E logo lhe falaram dela. Alguém se importou e alguém sabia da situação que havia naquela casa, num outro cômodo da casa, uma pessoa doente. E essa chance ali seria a chance crucial, gloriosa. Talvez não haveria uma outra oportunidade, vamos dizer assim. E esse alguém disse, a Bíblia não fala quem lhe falou dela, mas logo lhe falaram dela. Talvez foi mais de uma pessoa, segundo o texto aqui. Mas alguém percebeu: poxa, essa é a oportunidade de falar que tem alguém aqui dentro doente, porque ele pode curar. Amém, queridos? Irmão, você tem falado para Deus. Talvez você venha ao culto, mas alguém fica doente lá na sua casa. Talvez você venha ao culto e você sabe de um problema na família, uma situação terrível na família. Você tem falado dessa situação para Jesus? Você tem aproveitado o momento que você está com Ele para falar para Ele? Ou você não tem misericórdia? Vamos lá agora comigo no Mateus capítulo 5, verso 7. Olha o que Jesus falou na pregação dele, o lindo sermão do monte. O lindo sermão do monte. A mensagem do reino, a gloriosa mensagem do reino. Olha o que ele disse, Mateus capítulo 5 e o verso 7. Todos acharam? Olha só, diga comigo, bem-aventurados misericordiosos, porque o que, irmãos? Eles alcançarão o que? Misericórdia. Irmãos, nós temos visto, nós temos contemplado claramente a situação desse mundo o qual vivemos. As pessoas estão egoístas, as pessoas estão indiferentes à situação alheia, as pessoas vivem para elas mesmas, as pessoas já se endeusaram,
As pessoas vivem um egoísmo: isso aqui é meu, ninguém toma, isso aqui é meu. Todo cuidado que eles têm com o que comer, com o que vestir, isso não mostra nada mais do que incredulidade. Alguém admira, dizendo: meu Deus, é tão caprichoso. Mas nada não, querido, isso é incredulidade, porque Jesus disse: olha para as aves do céu, porque o Pai dá de comer para elas, e também dará para vocês, homens de pequena fé. As pessoas andam preocupadas com o que comer, com o que vestir. As pessoas andam preocupadas consigo mesmo, em outras palavras, e não se importam com a situação alheia. Muitas vezes na rua que você mora, no bairro que você mora, o vizinho de porta, você nem está nem aí para a situação dele. Você vai inúmeras vezes diante de Jesus, aqui na igreja, no seu quarto, quando você ora, você tem esse acesso, como diz o escritor aos Hebreus, você tem esse acesso livre à presença do Pai, mas você, todas as vezes que você vai na presença do Pai, você nunca se lembrou de falar desta pessoa, como disse aqui, e logo lhe falaram dela. Irmãos, falta-nos misericórdia, falta-nos misericórdia. Essa é uma virtude gloriosa, essa é uma virtude que não pode faltar na vida de um verdadeiro, de um autêntico cristão. Misericórdia, porque Jesus disse: se vocês terem misericórdia, bem-aventurados são vocês, porque vocês também alcançarão misericórdia. Agora, quem não é misericordioso, quem é egoísta, só pensa em si, não está nem aí para nada, irmãos, é perigoso a vida dessa pessoa. Essa pessoa corre um sério perigo, porque um dia ela pode precisar de misericórdia e não ser alcançado a ela misericórdia. Eu quero te dizer nesta noite que se você é misericordioso, Jesus te chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é você. Irmãos, nós temos uma situação quase que idêntica a esta situação. Eu separei aqui 4 textos da Bíblia Sagrada para a gente compartilhar aqui. Olha só, abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, e o verso é o verso 5. Diz assim, se você não quiser abrir, eu leio para você aqui rapidamente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, verso 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele está pedindo por quem aqui? Por um filho? Ele está pedindo pela esposa dele? Ele está pedindo por um parente bem próximo dele? É só observarmos claramente que o texto diz: ele está rogando a Jesus, ele está pedindo a Jesus pelo empregado, um servo, um criado dele. Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo aqui uma atitude de fé. Tanto é que no verso 10, acompanha comigo no verso 10 do mesmo texto, o verso diz assim, o verso 10: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam. Tem muita gente que segue Jesus e precisa ouvir isso aqui, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, nem mesmo entre os meus, que eu espero que eles correspondam à altura da revelação, eu não vi tanta fé como vi de uma pessoa que jamais eu esperava, um romano, um centurião romano, que jamais eu esperava que viesse dele uma atitude dessa. Eu não encontrei tanta fé nem em Israel, no meio do meu povo. O que está nos faltando, queridos? Fé. O que está nos faltando para nos compadecermos de alguém que ficou em casa? O que está nos faltando para falar desse alguém que ficou, para lembrar desse alguém a Jesus, dizendo: Senhor, tem alguém aqui na minha casa doente, Senhor, tem alguém na minha casa com um problema seríssimo financeiro, ele vai quebrar a qualquer momento, a situação dele é deplorável, Deus tem misericórdia dele, Deus tem misericórdia, eu apresento a ti a ele, Senhor. O que nos falta? Fé. Esse homem aqui era um romano e era um homem de fé. A sua atitude foi elogiada por Jesus. A sua atitude foi elogiada por Jesus. É por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte: bem-aventurados sois, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O misericordioso aqui é esse homem.
O misericordioso aqui é esse homem que se compadeceu, irmão, de um criado. Se fosse outro qualquer, é um empregado, não estou nem aí, se vira, vai numa farmácia, vai buscar um curandeiro, faça alguma coisa por si mesmo. Mas não, ele estava preocupado. Esse homem aqui, ele era um centurião, ele cuidava de 100 soldados, ele tinha muitos homens ao seu comando, ele era um homem de alta patente, era um homem reconhecido na sociedade de então, mas ele era uma pessoa misericordiosa. Ele tinha fé, ele se importou com o criado dele. E muitas vezes a gente não se importa nem com os próprios da casa. Eu não estou falando aqui e não estou julgando nenhuma atitude de ninguém aqui. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós clamamos. A gente não pode estar presente num local junto com a pessoa, mas nós estamos clamando a Deus, os nossos joelhos estão dobrados, nós temos sido verdadeiros diante de Deus, nós temos apresentado. Todas as vezes que a gente se coloca diante de Deus, em qualquer situação, a gente lembra: Senhor, tem alguém doente, Senhor, o irmão fulano, a irmã ciclana, Senhor, o irmão, Senhor, tem misericórdia da irmã, Senhor, ela está numa situação difícil. Nós nos lembramos dos nossos irmãos. Irmão, se você vai para a oração e você não se lembra de ninguém, eu vou te contar um segredo aqui que talvez você já saiba, mas eu vou te lembrar então, por favor. Não quero subestimar a fé de ninguém aqui, mas quem sabe você não se esqueceu disso aqui. Eu vou te lembrar então. Quando nós oramos pelas pessoas, quando você vai para a oração e você ora pelas pessoas, não por você mesmo, quem recebe as bênçãos é você também. Não precisa nem se preocupar com você, ora pelas pessoas e você é o maior beneficiado na história. Pode ter certeza disso, meu irmão. O que está nos faltando? Que a gente perdeu a compaixão, perdeu a misericórdia, não se sensibiliza mais com nada, nada mais toca o nosso coração, que está uma pedra, tudo virou normal para a gente, tudo está normal para a gente. A gente vê tantas notícias ruins quando liga a internet, quando vai para a televisão, escuta o rádio, a gente vê tanta notícia no dia a dia, ouve tantas notícias, vê tanta coisa que o nosso coração vai ficando duro, petrificado, insensível, a nossa mente vai bloqueando, a ponto de não se importar mais com ninguém, a não ser com a gente mesmo, e nem com os da casa. E Deus pede nessa noite, Deus diz: estás aqui, qual é a demanda? O que tu tens para falar? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Senhor, eu quero abrir uma conta no banco. Senhor, eu quero... É só, a oração é só em prol dele mesmo. Ele não se lembra da igreja, do ministério da igreja. Ele não se lembra do pastor da igreja que clama por ele também. Ele não lembra dos irmãos do grupo de louvor. Ele só sabe muitas vezes criticar. Ele não lembra do pastorado, dos irmãos da igreja. Ele não lembra dos necessitados. O que te falta? Misericórdia, fé. O que te falta? Deus quer hoje ressurgir isso dentro de você. Você tinha, perdeu. Nós tínhamos, perdemos. Irmãos, fácil, muito fácil nós perdermos. Nós se perdemos fácil. O mundo oferece muitas coisas. Há muito entretenimento. Há muitas coisas que enchem os nossos olhos. Alguém que diga: o mundo é ruim, uma vírgula, o mundo é bom. As coisas que o mundo oferece aparentemente é bom. O fim que é trágico, o fim que é caótico, desesperador, gritante. Agora, no presente momento, o prazer aflora, o contentamento, a exuberância, se esbaldando com as coisas. Bebo todas, saio com todas, apronto todas, sou o melhor do bairro, o melhor da cidade, o mais desejado, mas o fim é trágico. Verso 6 comigo, ele dizendo: Senhor, o meu criado, o centurião falando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa. Então ele saiu de casa, irmão, e deixou alguém lá. Diferente da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, olha para mim aqui, ela estava com uma febre alta.
uma febre alta, ela delirava. Os irmãos sabem que uma febre alta, eu já tive, já passei por isso, causa delírios, ânsia de vômito, uma série de outras coisas desencadeia com a febre alta. Há uma preocupação com alguém que está com uma febre alta, leva-se ao hospital, tem um cuidado especial, porque isso pode desencadear uma série de outros problemas, e até mesmo um derrame, qualquer coisa pode desencadear a partir daí. E aí, esse criado, olha só, o homem saiu de casa, quem sabe mais um dia, ele botou as suas armaduras como um soldado romano, um centurião, para comandar alguns homens que estavam ao seu comando, e ele saiu. Naquela ocasião ele se encontrou com Jesus nas ruas estreitas de Jerusalém, e nesse encontro com Jesus ele aproveitou a oportunidade, ele aproveitou, é agora, Senhor, eu tenho em casa, ficou em casa um criado meu, Senhor, não com febre como foi a sogra de Pedro. Olha o que acontecia com ele, verso 6, quem está aí diga amém. Pode respirar, irmão. Ele dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Essa paralisia que ele estava sofrendo aqui, irmão, é por um tormento, um encosto, em outras palavras, um demônio que estava ali massacrando aquele moço, aquele jovem, um criado do centurião, paralítico, está em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha o que Jesus falou para ele, olha o que Yeshua falou para ele, verso 7, olha o que Jesus disse para mim: não, deixa para amanhã. Olha o que Jesus fala para o centurião: não deixa para amanhã, outra hora talvez, quem sabe depois. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus disse para o centurião, e Jesus lhe disse: eu irei, aleluia, e o que? Lhe darei saúde. As pessoas quando mandam uma mensagem para mim: pastor, hoje tem um WhatsApp, pastor, ora por mim aí, estou doente, a situação está difícil, ora por mim aí, estou acamada, gastando muito. Eu sempre boto esse versículo aqui, os irmãos estão aí que sabem. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele pode dar ou não? Será que ele tem poder para isso? Será que ele tem poder para livrar um jovem dessa perturbação, desse problemão que ele está vivendo? Agora dá um salto comigo lá para Lucas capítulo 17, uma outra situação. Olha só, Jesus entrou na casa de Pedro, recapitulando aqui rapidamente, entrou na casa de Pedro, alguém falou que a sogra de Pedro estava doente, Jesus estava andando, veio um centurião e rogou pelo seu criado. Olha como as pessoas se importam com pessoas. Quem está aí diga amém. Pessoas se importam com pessoas, por quê? Diga por quê, pastor Marco. Diga mais alto, por quê, pastor Marco? Porque pessoas precisam de pessoas, e pessoas precisam de Deus. Ninguém está fadado a viver sozinho. Não é propósito de Deus que alguém viva isolado para si mesmo. Deus quer que a gente viva em comunidade, Deus quer que a gente viva em união, Deus quer que a gente se importe um com o outro, ame um ao outro, se ajude um ao outro. A Bíblia diz: ao seu companheiro diz um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz esforça-te. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: o pé, tratando a igreja como um corpo, uma tipologia bíblica, Paulo disse: o pé não pode dizer para a mão: eu não preciso de ti. Aqueles membros que a gente julga mais inferiores, são também, Paulo disse, de suma necessidade no corpo. O centurião se importando com alguém. Agora olha aqui, 4 homens, Lucas capítulo 5, verso 17, diz assim: aconteceu que num daqueles dias, sempre tem aqueles dias que ficam marcados, aleluia, estava ensinando, e estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo
de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. A virtude do Senhor estava com ele para o que, irmãos? Para curar. Agora o versículo 18 é o verso chave. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Amém? Outro episódio de pessoas se importando com pessoas, pessoas amando pessoas, pessoas correspondendo ao propósito de Deus, porque Deus não nos fez em série, Deus fez cada indivíduo, é cada indivíduo particular, cada um de nós tem um DNA, cada um de nós tem um pensamento, um jeito de ser, um caráter, um jeito de ser, uma personalidade, e Deus nos fez assim, para a gente se tolerar, para a gente se amar, para a gente se preocupar um com o outro. A igreja, irmão, se isso não acontece lá fora, é porque as pessoas não têm entendimento, mas nós, a igreja de Jesus, nós sim amamos uns aos outros, nós se importamos uns com os outros. Eu muitas vezes não posso chegar ao local, em certas situações, mas muitas vezes tenho clamado, a todas as vezes, irmãos, não tem uma vez diante de Deus eu falo, que eu não dobro o meu joelho, porque eu me sinto na obrigação, é aquilo que Paulo disse, a mim me foi imposta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar, disse Paulo, e eu me sinto na obrigação de orar por vocês. Eu estou aqui para dar suporte, para orar, para ser um guia espiritual, para te ajudar, amém? Agora tem problemas, tem situações que as pessoas não deixam ser ajudadas, não querem ser ajudadas, aí é problema, mas via de regra é, ajude um ao outro, Deus assim quer. Olha só, quatro homens conduzindo um paralítico até a presença de Jesus. Quem sabe naqueles lugares, naquele ambiente, tinha muitos outros que nunca se interessaram em ajudar o homem. Estou fazendo aqui uma analogia. A Bíblia não fala, mas quem sabe, dá para entender pela época que a gente vive aqui. Sempre foi assim, tem alguns que se importam, tem alguns que não estão nem aí. E esses quatro homens aqui foram destacados, se destacam no meio dos demais, sabe por quê? Porque eles falaram assim, esse homem não pode ficar assim. Alguém disse, mas o quê? Eu também acho. Um disse para outro, eu também acho que não pode ficar assim. A situação dele é triste, paralítico, imagina, em cima dessa cama. Imagina que situação de miséria, imagina, não pode ficar assim. O outro disse, eu também acredito assim, eu também sinto no meu coração isso, que ele não pode ficar assim. Vamos tentar mudar a situação dele, vamos tentar resolver essa situação. Sabe como? Levando ele para Jesus, irmão. Aí eles pegaram um homem, deitado sobre a cama dele em quatro, e colocaram sobre o ombro, e foram levando o homem, talvez aqui, e foram levando os quatro, levando o homem deitado, paralítico, chegaram até onde Jesus estava, e Jesus estava ensinando, era a escola dominical, Jesus estava ensinando ali, tinha muita gente, e aí chegaram na porta, se depararam com a casa cheia, abarrotada de gente, do lado de fora muita gente, pendurado na janela, tinha gente de todo jeito, esmagadinho lá no canto, mas queria estar no ambiente, porque Jesus estava. E aí aqueles homens chegaram na porta, opa, não dá para entrar. Qualquer um de nós talvez, a tentativa foi muito proveitosa, a gente trouxe até aqui, a iniciativa foi muito maravilhosa, mas olha só, a impossibilidade, não tem como, a gente até tentou, estamos aqui, estamos tentando, mas não dá, não tem como. Irmãos, vocês acham que esses homens desistiram assim, facilmente, como a gente desiste das coisas? Eu estou orando há tanto tempo, pastor Marco. É isso que o senhor está falando aí. E logo lhe falaram dela, sim, eu tenho falado
do fulano, do Beltrano para Jesus. Cada vez que eu chego diante de Jesus, eu falo dessas pessoas para Ele, mas não tem resolvido nada, pastor Marco. Eu vejo a impossibilidade. Daí você desistiu já, meu irmão? Olha aqui o exemplo desses homens. Eles não desistiram. Quando viram a multidão, eles olharam um para o outro. E daí agora? Quem sabe um deles, que sempre tem aquele que toma a iniciativa, disse: não é possível, vamos fazer aqui alguma coisa? Vamos dar um jeito aqui? Vamos. Qual é a ideia? Vamos subir aqui, no telhado. Vamos subir no telhado. E aí subiram com muita dificuldade. Imagina só, se deixasse de repente cair o homem, né? Havia esse cuidado, havia essa preocupação. Se a gente deixa cair esse homem lá de cima, paralítico, ele vai quebrar de uma vez o homem. Aí só ele vai para sepultar. Mas não, vamos lá, vamos subir. Pegaram o homem, quem sabe com a ajuda de cordas. Estou conjecturando aqui para a gente entender. E aí subiram, conseguiram. E aí um deles pegou, ou dois, quem sabe, dois segurou e dois começaram a tirar as palhas, porque o telhado era de barro entrelaçado com palhas. Palhas e barro eram feitos os telhados. E aí foram tirando e fizeram um buraco exatamente, porque a fé sempre nos leva no ponto certo. Se a gente crê, se a gente crê, nós seremos levados no ponto certo, e aí bem certo, porque quem sabe lá da porta eles calcularam a distância. Vamos abrir bem em cima dele. E aí abriram o telhado, de repente Jesus pregando, de repente desce o homem na corda, na cama, na frente de Jesus. Jesus para a mensagem. Jesus para a mensagem para elogiar a fé daqueles homens. E aí ele disse: então tu estás curado, homem. Pessoas que se importam com pessoas. Mais um caso aqui para nós terminar agora. Aqui Lucas capítulo 7, vamos lá comigo, isso aqui é para encerrar agora. Uma multidão de gente aqui se importando com a situação, mas agora era tarde demais. Já foi num ambiente de velório, quando alguém chora copiosamente, porque a pessoa: por que eu não fiz isso? Por que eu não caminhei mais junto? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fui? Meu Deus, por que eu não fiz? Fica só aquele remorso no coração e aquela coisa martelando na mente. A pessoa arrependida: por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Agora não tem mais jeito mesmo. Olha só, Lucas capítulo 7, verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. E o que, irmãos? Uma grande multidão. Agora teve gente, quem sabe nunca moveu uma palha para ajudar na situação, quando a mulher, porque ela já era viúva, já vinha de uma condição difícil, agora perdeu o filho também, perdeu o marido, perdeu o filho também. Quem sabe nesse inteirinho ali, quando o filho estava doente, quem sabe ninguém se importou de ir lá e dizer: a senhora, dona, está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar? A senhora quer ir à cidade? Porque eles moravam em vilarejos distantes e não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada. Era tudo a pé, em cavalos, em carroças, E aí, quem sabe nunca ninguém se interessou em dizer: a senhora quer alguma coisa, quer ir à cidade? Eu estou indo à cidade, a senhora quer alguma coisa de lá? Nunca ninguém se interessou, porque as pessoas estavam indiferentes. Quando Jesus se manifestou entre os homens, muitos, nem todos, pouca exceção, mas a grande maioria estavam indiferentes, até mesmo com ele, o Cristo, que era o Salvador. Imagina com as pessoas. E aí, depois que saiu a notícia no bairro: a mulher, coitada, já lascada que estava, porque perdeu o esposo, viúva, agora, meu Deus, o inesperado aconteceu, o imaginado aconteceu. Ela acabou de perder o filho, a notícia chegou por aí. E aí, irmão, aquele que nunca moveu um prego, uma palha, agora vai para lá. Agora vai para lá. Fazer o quê? Ficar
com remorso, ficar falando as coisas que nunca fez? Vamos colocar de pé. Nunca se importou, e agora? Porque é assim, ó, muitos vão no embalo da multidão. Infelizmente, muitos vão no embalo da multidão. Muitos vão jogar no time onde tem mais. Eu prefiro jogar no time onde tem menos. O time de Jesus, olhando na ótica humana, tem menos. É a minoria que serve a Deus, sim ou não? E a maioria que joga do outro time. Mas eu prefiro comer farinha com Jesus todo dia do que comer caviar com o diabo. Eu prefiro sofrer com Cristo, depois ser glorificado com Ele, do que estar aqui exuberante, uma vida exuberante, de glória, de fama, de honras, aplausos, tapinha nas costas, ok? E depois se perder eternamente. Só que aí Jesus é tão lindo, irmão, que quando a gente vai para Ele, mesmo que o caso, aos nossos olhos, esteja, porque para Deus não há caso perdido, mesmo aos nossos olhos, ó, chegou o fim, perdemos, deu, não tem mais o que fazer. Aí Jesus é especialista em solucionar casos perdidos. Sabe o que Ele fez aqui? Para surpresa de todos, vinha uma multidão, os indiferentes no meio, os que não estavam nem aí, no meio, vinha uma multidão daqui e outra de lá. Jesus e os discípulos, e de lá para cá a multidão carregando o defunto, o jovem que tinha morrido, e a viúva chorando copiosamente. De repente as duas multidões se fundem, entram uma dentro da outra, mas Jesus para do lado do corpo morto. E aí Jesus vê a situação da mulher, e Jesus disse: não chore, não. Amém? Em outras palavras, ele podia ter falado ali, mas ele sabe o que falou, ele falou o que era necessário. Mas em outras palavras, eu tenho a solução para os casos perdidos. Coloque a mão no coração, irmão. Ei, sabe o que Deus te pede hoje aqui? O que Deus pede para nós aqui, para mim também? Sabe o que Deus pede para mim e para você hoje aqui? Olha para mim agora aqui. Se importe com as pessoas. Ame as pessoas. Seja recíproco. Seja misericordioso para com os necessitados. Estende a tua mão para o doméstico da fé, disse Paulo. Ame o pastor da igreja. Sabe que é difícil me amar? É difícil me amar, irmão. Eu sou uma pessoa muito ruim, não. Como disse os irmãos aqui, eu sou nervoso, né? A minha mulher muitas vezes bota a pressão para ver se eu vou mais ligeiro. Se devagar que né? A terra foi feita em 6 e no 7º ele descansou. Estou chegando no 6 e já vou descansar já. Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: ei, é difícil me amar, é? Aí vê o que ele responde, Se ele dizer assim, ó, não, então fala assim, ó, eu quero ver, então me corresponda a esse amor, então eu quero ver em atitudes. Então corresponda a esse amor, então eu quero ver em atitudes. Eu te amo, mas não move um prego em favor do irmão. Sabe aquele pai: eu te amo, meu filho, mas vai, não mexe no meu bolso, não mexe no que é meu. Sabe? Jesus não é assim. Jesus disse assim, ó, o Pai Celestial não é assim. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, ou peixe lhe dará uma serpente? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora coloca a mão no coraçãozinho, que está cheio de amor pelo próximo e pelo teu irmão. Isso. Apagam-se as luzes e começa o som. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor
fraquezas, nas minhas fraquezas, teu amor me sustenta. Nas minhas fraquezas, nas minhas... Declara essa igreja, Senhor, tua graça me basta. Em suma, qual é a mensagem? Eu tenho que me importar mais com o meu semelhante, com o meu irmão. Tenho que amá-lo mais, tenho que dar mais assistência para ele. Em suma, a mensagem é essa. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Hoje nós vamos fazer diferente de todos os outros dias. Vamos fazer diferente de todos os outros dias. Como, pastor? Nós vamos se prostrar aqui na frente, sem vergonha, sem nenhum aprisionamento na alma, nada. Vamos chegar e vamos se render, chegar e se render, dobrar o joelho, se render. Irmão, Jesus, ele orava sempre, a melhor posição que ele mais gostava, a melhor posição que ele gostava de orar é de joelho. Jesus se ajoelhou no Getsemane e orou. Eu te convido também para falar daquele alguém. Eu te convido para falar daquele alguém que ficou lá doente, naquele cômodo da casa que Jesus. Você vai deixar a oportunidade passar, irmão? Meu Deus, você vai deixar a oportunidade passar? Não é se ajoelhar porque o pastor Marco pediu, não, por favor, isso, meu Deus, o que é isso, irmão?